chamado por Deus, e ele veio em um tempo que o reino de Deus precisava ser estabelecido, na verdade não estabelecido, limpado. Israel estava sendo constantemente massacrado por um povo, e Deus chamou Davi, um homem de guerra, para limpar todas as coisas e estabelecer um reino. E nesta limpeza, Davi, por ser um adorador, ele colocou no coração dele que precisava construir um templo de adoração a Deus. Porque a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, estava numa tenda enquanto ele morava em um palácio. Então ele não aguentou ver isso. E ele propôs no coração fazer isso. Mas Deus olhou para ele e falou: não, suas mãos estão cheias de sangue, então você não vai construir o templo. Porque a presença de Deus, ela é estabelecida com paz e prosperidade, não com sangue. Então o seu filho vai fazer. Quando o reino estava estabelecido, Salomão tomou posse. E ele entrou em uma época que não era mais de guerra, mas uma época de paz e de governo. E numa época de governo, Deus estabelece com sabedoria, que é a época que nós estamos vivendo hoje, a época de governo. E Salomão fez uma coisa interessante, ele estabeleceu um imposto que o povo voluntariamente aceitou para construir o templo de adoração a Deus. E o povo trouxe tudo, mas tudo, e foi trazendo, e eles construíram um templo muito suntuoso, uma das maiores maravilhas do mundo. O problema é que este imposto, que foi estabelecido com sabedoria de Deus para a construção do templo, Salomão também estabeleceu para construir templos de adoração a deuses pagãos. Por quê? Em um tempo de governo, Salomão entendeu que precisava fazer alianças. E ele fez alianças com vários reinos, tomando como esposa princesas desses reinos. E essas princesas vinham para Israel e diziam: nós não temos onde adorar os nossos deuses. Salomão usou aquele mesmo imposto para construir templos de adoração a outros deuses. Quando ele morreu e o seu filho Roboão, ele assumiu o trono, um grupo de pessoas foi até Roboão e falou: este imposto está matando o nosso povo. A gente precisa fazer alguma coisa. E aí Roboão, sem sabedoria nenhuma, ele disse: se o meu pai tratava vocês com chicotes, eu vou tratar vocês com escorpiões. E ele deixou o imposto. Quando ele deixou o imposto, um homem chamado Jeroboão se rebelou contra o reino. E por causa disso, Israel foi dividido em duas partes, Israel e Judá. Ao invés de um rei, dessa história para frente, sempre houve dois reis. E eu aprendo um princípio muito importante aqui. É que todas as vezes que um princípio é transformado em regra, ele gera rebelião. E isso é muito importante de entendermos por quê. Porque na primeira parte, Deus estabeleceu através de Salomão um princípio. Salomão transformou esse princípio em regra. Essa regra trouxe um espírito de rebelião em Jeroboão. E por que isso é importante para nós sabermos? Porque Deus ele nos chamou para dizimarmos e ofertarmos. Mas qual a motivação de fazermos isso? O Felipe falou muito aqui a respeito de fazermos coisas no automático. E toda coisa que é feita em rotina, ela pode indicar duas coisas. Uma, prisão a regras, ou duas, comportamento. Eu gostaria de ler com vocês em Jeremias 31:33, que a palavra diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Deus ele não está apenas preocupado com o que nós fazemos, mas como nós fazemos. No mundo, no sistema normal, o que importa são os resultados. Geralmente nós não apresentamos a metodologia. Até na ciência hoje, a metodologia nos artigos tem sido colocada no final. Por quê? Eu quero saber do resultado. No reino de Deus, o resultado não importa. Importa o resultado e como ele é feito. A motivação com que você faz. E aqui, Deus ele disse que faria uma nova aliança, e essa nova aliança é Cristo. E nesta aliança, a lei não seria mais um pedaço de tábua,
mas ela seria escrita nos nossos corações. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós andaríamos não como uma rotina ou uma prisão a regras, mas como um comportamento. Então nós não precisamos entender completamente alguma coisa, nós simplesmente nos comportamos, porque nós somos o que somos. Mas uma coisa interessante é que nós temos intimidade com o Pai porque nós somos filhos. Nós precisamos buscar intimidade com o Pai. Porque a intimidade com o Pai nos qualifica como filhos. Porque o filho tem intimidade, outra pessoa tem amizade, o filho tem intimidade. Só que a nossa relação com o Pai necessita de intimidade, mas a nossa relação com o próximo necessita de sabedoria. Em Oséias, Deus ele fala que porque nós rejeitamos o conhecimento, Ele vai nos rejeitar. Mas lá não diz que Ele nos rejeitaria como filhos. Lá diz que Ele nos rejeitaria como sacerdotes. Então, se nós não buscamos sabedoria, nós podemos ser filhos, mas nós não temos qualificação para lidar com o próximo. E nem ter relacionamento com o próximo. E a nossa missão é o que? Ide. Se você busca intimidade com o Pai, isso é essencial. Mas se você não busca sabedoria, Deus ele diz que você não serve para representar Ele. A Bíblia nos chama de filhos, mas também nos chama de embaixadores. Um rei nunca vai enviar um filho se esse filho não estiver preparado para representar ele. Então nós somos filhos, vamos para o nosso quarto, oramos, temos intimidade com o Pai, todo mundo olha, a gente chora, a gente fala tudo. Mas Deus olha para nós e fala, ok, você serve para mim só no seu quarto. Por quê? Porque você não serve para me representar lá fora. Então isso, por que nós sempre falamos aqui a respeito de dízimos e de ofertas e de tudo? Porque a gente pode estar se comportando por regra, dizimando e ofertando. A gente também pode estar se comportando porque é o nosso comportamento como filhos. Mas no momento que alguém chega e te pergunta para que você faz isso ou o que é isso, se você não sabe fazer, você acabou de dizer que você é filho, mas não é embaixador. Geralmente, por que nós temos esse calcanhar de Aquiles em relação a finanças? Porque nós não sabemos por que nós fazemos e nenhum propósito pelo que fazemos. Então eu gostaria de trazer um momento de reflexão para nós entendermos aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque a definição de sabedoria não é acúmulo de informação, é você entender o que você conhece. Por isso um homem do campo pode ser sábio e um doutor pode ser ignorante. Porque o doutor pode ter informação, mas o pouco que o homem do campo sabe, ele entende. Um exemplo disso na prática seria eu me comparar, por exemplo, ao Magu. Tipo, eu sei como funciona a bateria, mais ou menos, o baixo, tal e tal. Eu sei, o Magu entende. Então ele consegue tocar todos os instrumentos, ele falar com um palito de dente, ele consegue fazer um teclado. Então isso é sabedoria, diferente de só conhecer. E eu venho aqui para trazer uma motivação, para tentar com que nós sejamos os nossos próprios juízes, no sentido de nos examinarmos e entendermos qual a motivação pela qual nós levantamos do nosso lugar e entregamos nossos dízimos e ofertas. Porque se isso é uma prisão à regra, porque é uma regra da igreja, você, sem você perceber, em você já vai nascer um espírito de rebelião. E como você percebe isso? Quando o pastor sobe aqui e fala, eu quero que os irmãos ofertem, nós gostaríamos de fazer isso, aí você olha e fala, para que comprar essas luzes coloridas? Isso é inútil. Tanto de gente passando fome, para que essa TV? Para que uma bateria nova? Para que um teclado? Para que tem que pôr essas coisas na cadeira? Sem você perceber, esse é o mesmo espírito de Jeroboão. O mesmo. Você, porque você enxerga o dízimo como regra e a oferta como regra, você não entende o porquê. Você simplesmente se rebela. Rebela e se revela, naturalmente. Então,
Vamos olhar para nós mesmos e buscarmos entender. Toda vez que eu pego um envelope e eu ponho um dinheiro dentro e venho aqui na frente, isso é porque é uma regra, é porque alguém mandou ou é porque é o meu comportamento como filho de Deus e como embaixador do reino? Porque o dízimo e a oferta não foi feito para a igreja, não foi feito para ajudar a igreja, foi feito para ajudar a gente. Então Deus, ele não se importa se você traz ou não traz, ele se importa como você traz. Se você não trouxer, a igreja não vai cair, quem vai cair é você. Essa que é a diferença. Amém? E eu gostaria de orar com vocês. Gostaria de orar com vocês para a gente desenvolver essa motivação.